Beleza? Bom dia. Bom dia frio. Continua conosco. Claro que gradativamente irá diminuir a intensidade aí pelas previsões. Hoje já chove muito pouquinho e muito isoladamente e muito fraquinho. Bem menos do que ontem, mas continua os extremos gelados, né? As manhãs e finais de tarde continuam bem gelados. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 22 de agosto. Eita, nós. Você tá me brincando comigo. Bom, tá certo. Se você tem o serviço, né? Vocês não estão entendendo nada, né? Carrinho vermelho aqui. Tá com o pneu furado. A mulher acionou o seguro pro cara vir trocar o pneu. Eu acho que a mulher deve aprender a trocar o pneu. Mas, se eu falar pra Glaucia, ela também vai falar que não sabe. Ela sabe, mas ela não vai fazer. Minha mãe trocava. Cheguei a ver ela trocando pneu. Antigamente era muito comum você... O que foi isso? Antigamente era muito comum você ver homens trocando pneu para as mulheres, assim, na rua, parado. Hoje você não vê nem as pessoas trocando pneu. Mas antigamente, né? Antigamente já foi. Muita gente não entende que antigamente já foi. Não é mais. Pronto, passou. Temos que descobrir coisas boas para fazer agora, para melhorar agora. Hoje é dia 22 de agosto de 2017. Estamos na descendência do inverno, né? Na diminuição da intensidade do inverno. Diz que ontem já havia alcançado os índices de previsão de precipitação para o mês, né? Então, teoricamente, manda parar, né? Que já alcançou o limite, né? Choveu bastante as últimas semanas aí. Hoje até eu já vi uns raiozinhos de sol tímidos aí entre as nuvens, né? Capaz dele aparecer mais à tarde. Nossa, ontem semana passada eu contatei a NET para aumentar a minha velocidade de upload, né? Por causa dos meus vídeos, que demoravam de 2h30 a 3 horas cada um. E agora demora de 1 hora a 1h10 mais ou menos cada um. É engraçado, né? Chega 8 e pouco, já foram todos os 2 vídeos. E é isso que eu queria, ganhar tempo. E eu não os tenho assistido aqui, eu assisto pelo celular, no trabalho, na hora de almoço, nas horas de mais sossego, que não são muitas. Me defender também, né? Ai. Não preparei nenhum texto específico, nenhum assunto específico. Tô aqui buscando alguma coisa pra gente conversar.
pode ser essa questão do passado, né? Os exemplos que a gente vê, que a gente se assusta. Uma rede social é muito boa para nos mostrar esse tipo de coisa, né? Você vê, é muito comum você ver pessoas mais antigas. Eu sou uma delas, tá? As pessoas mais antigas vangloriando tempos aonde isso, aquilo e aquilo outro. Isso aborda várias vertentes comportamentais aí. Tem desde como criar os filhos até como interagir com o sexo oposto ou não, né? Enfim, né? A coisa da mulher que reclama dos tempos de cavalheirismo. E aí é um bom assunto para se começar a falar, né? Os tempos de cavalheirismo escondiam outras coisas de extremo mau gosto e de profundo sentimento machista. Profundo sentimento da mulher ser a posse do homem. Eu tenho saudade dos tempos em que os homens abriam a porta para a mulher. A mulher precisava que se abrisse a porta para ela. Se colocar numa situação de fragilidade, neste sentido, nunca foi benéfico para a mulher. Muito pelo contrário, fez com que o homem se achasse muito mais importante do que ele realmente era. E isso não é uma briga, porque eu vou terminar esse assunto falando exatamente nesse sentido. Não há distinção em relação à importância, em relação a capacidades. Existem diferenças de execução e de raciocínio meio básicas entre homens e mulheres, mas eu acho que elas não têm a menor importância, porque no fim as coisas acabam saindo bem feitas para quem sabe fazer as coisas, sendo homem ou mulher. Mas esses pensamentos simplistas, né, de que o cavalheirismo acabou. Ainda bem que ele acabou, porque ele fez a mulher se mexer. Saúde pra mim. Ele fez a mulher se mexer. Não foi isso que acabou, ou isso que fez a mulher se mexer. Fez a mulher se mexer foi a evolução. Foi perceber que não tem que ficar parado dentro de casa esperando o marido trazer o salário ou trazer a comida para ela. Ainda temos muitos lugares, nas nossas grandes metrópoles inclusive, muitos lares que funcionam exatamente dessa forma. Não tem problema algum, a questão é que a mulher tem o direito de escolher também ser uma dona de casa, ser uma provedora do lar, né? Olha um estilo ali, ó. Mas se esconder atrás da dependência de um homem é que é chato, né? Isso sim é muito chato. Olha o estilinho aqui, ó. Olha ele ali, ó. Tchau, estilo. Você é estiloso, hein? Tá certo, tá certo. Não vi nada no Bom Dia São Paulo em relação ao Raposo, mas não é porque não tem, é porque eu não vi. Diferente. Me atrasei um pouquinho hoje. O Toquinho foi pra escola hoje, saiu um pouquinho mais tarde, que ele tá tomando inalação, né? Então não deu pra ver muito mais coisas, né? Então essas buscas, e eu tenho certeza que muito homem também tem saudade dessa filosofia, né, da mulher servindo ele. Ele, na verdade, ele só troca a mãe pela esposa, né? A mãe faz isso. Coloca comidinha. Coloca comidinha, enfim, dá os mimos. Que um cara não pode lavar uma louça ou esse tipo de coisa. Isso não é retrógrado, cara. Eu tô falando de muitos e muitos lares no Brasil, latinos, que ainda funcionam exatamente dessa forma. Mulher, cadê a comida? Não faz nada o dia todo, né? E aí geram aquele tipo de quadrinho que outro dia eu coloquei
num dos meus vídeos, isso vindo de um homem, né? Que tá assim, são dois quadrinhos. Num quadrinho uma mulher bem gostosona, bem bonitona, escrito assim: muita mulher na rua é assim. Aí embaixo, aí é vergonhoso, né? Embaixo, o próximo quadrinho, um fogão sujo, escrito: mas em casa é assim. É assim, eu como homem, eu me sinto envergonhado, constrangido de ver que ainda existe um pensamento dessa natureza, nesse sentido, nesse formato. Ele já me viu, ele já me viu. Agora, conseguiria ele? Isso, tudo que você precisa agora é acelerar bastante o seu motinho, viu, cara? Tudo que você precisa. Sabe, então, quando eu falo sobre o meu medo do saudosismo, sobre o prejuízo do saudosismo, eu estou falando disso. Eu preciso mesmo explicar que tanto muitos homens quanto muitas mulheres esperam este comportamento da mulher, né? Então, eita, caiu agora. Caiu agora. Uma 300. Foi agorinha. Mas o cara tá de pé. Isso vai doer depois. Eu não quero me lembrar, mas depois de um acidente você fica muito dolorido. Mesmo que não te aconteça efetivamente nada muito grave, você fica meio torto. E a musculatura, como você retrai, né? Quando você... Isso dá estiramento em vários músculos. Por isso que você fica todo dolorido. Que é uma retração muito rápida, muito instintiva, né? Os músculos se retraem para proteger seus ossos e seus órgãos, né? Eles ficam mais duros, né? Quando eles soltam, eles sofreram uma lesão, não só da batida. Aí eu volto, né? Tem esse outro, falando ainda na questão da idolatria ao passado, da prejudicial idolatria ao passado, a coisa das crianças, né? No meu tempo. Isso vai desde a forma de educar, como também da forma das brincadeiras e de tudo mais. As brincadeiras eu falo daqui a pouco porque é muito óbvio. Mas a forma de educar é uma coisa muito importante. Eu acho que valores básicos, práticos, eles não podem ter tempo. Valores de respeito, valores da criança saber se colocar e saber ouvir uma pessoa mais velha. Olha que beleza, cara. Olha só que bonitinhos que eles são. E aí o City vai pra cá ainda, né? E aí vira encrenca, né? Você viu, né? Brasil. Eu acho que não tinha um carro popular, ferrado. Não. Ou seja, como é que uma pessoa que tem, mesmo que seja financiado, que tem 80 mil reais para ter um carro assim ou assado, ela não tem educação para entender que não dá para ir, tem que parar ali, né? Mas enfim, é meio óbvio demais, né, pra gente ficar dando grandes explicações filosóficas sobre isso. Vamos lá. Então, valores básicos como respeito aos mais velhos,
como ouvir e falar menos, como se portar, se colocar frente a pessoas com mais experiência e tudo mais. Hoje tá complicado, viu, bicho? Tá difícil, cara, tá difícil. Falando que a raposa tava mais segura, mas tem algumas pessoas que dão umas oreiadas que, bicho, é realmente muito complicado. Então, não, hoje em dia você bate num filho e você vai preso. Desculpa, mas você deveria ir preso lá atrás quando batia num filho. Eu apanhei. Eu apanhei bastante. A cultura permitia. O modo de viver permitia. Eu confesso que com 3 aninhos de idade, eu de vez em quando tenho vontade de dar uns cola-brinco no Cauê. Tenho, ele já é muito provocador, ele é muito desafiador. Mas ele já é justamente por isso, porque ele já não apanha, ele não, o máximo que eu já fui com ele é um puxãozinho na orelha, e olha lá, um puxãozinho no ladinho do cabelo, mais nada. Bonito. Então assim, cara, aceite, que é mais fácil. Aceita que dói menos, né, como dizem. Porque realmente você não pode mais. Você não tem mais o direito de espancar seu filho. Não é fácil, mas não é. Culturalmente você não pode fazer isso. Hoje já existe eu não acho que é a punição legal que delimita se a pessoa pode ou não bater no filho. Eu acho que é o meio social. Eu acho que hoje já se trabalha de uma outra forma. Claro que existem pessoas, e aí eu coloco muito claramente isso, existem pessoas que entendem tudo errado. Então essa coisa de que deixa e não faz nada, não pode fazer nada, também também está errado. E isso realmente cria uma geração extremamente mimada, uma geração extremamente mal educada, com valores muito menores do que normalmente numa educação padrão poderia ser dado. Então, educar um filho não é uma norma legal, uma norma. Você tem que seguir princípios legais universais. Você não pode educar ninguém, você não pode ensinar ninguém através de violência. Quando você fala em uma coisa que era socialmente aceita, você está dizendo de escolas que batiam nas crianças. Você tá falando sobre um conceito cultural onde o pai permitia. Não, é isso, tem que dar educação. Eu acho uma confusão enorme. Mesmo antigamente, existiam famílias que não batiam nos seus filhos. E nem que os mandavam para escolas onde eles apanhavam dos professores ou dos mestres. E essas pessoas não viraram, não se transformaram em delinquentes. Então, dá para se fazer. Infelizmente, cara, você tem que entender melhor as coisas para educar um filho hoje, para poder explicar melhor as coisas. Quanto mais você conseguir explicar, mais bons resultados você vai ter, porque a absorção daquilo que você ensinou vai estar sendo mais sólida. Sempre tendo que refazer, renovar aquele mesmo conceito que você ensinou. Para você mesmo, tá? Para você mesmo.
Então, não estou afim aqui de defender a criação de uma sociedade de filhos mimados. O filho mimado, como o meu também, por exemplo, em muitas coisas, chorão, quer resolver as coisas no choro, principalmente comigo e com a mãe dele, ele é resultado de algumas falhas, mas também é resultado da forma que ele encontra de entender o mundo. Cabe aos seus tutores entender isso e ir mostrando para ele. É o que eu faço todos os dias. Eu tento dar uma lição no Cauê todos os dias em relação ao choro. Hoje ele tem 3 aninhos, então eu entendo que ele vai tentar de novo, vai voltar, vai reiniciar o processo até uma hora em que o cérebro dele já vai ter capacidade de absorver o conceito de que, realmente eu não vou conseguir nada dessa forma, eu consigo mais resultados falando, ouvindo e conversando. Essa negociação que ele tem que aprender desde dentro de casa. Na rua, chorar pela dificuldade não vai ajudar. E nem bater o pé, nem rolar no chão, nem nada disso. Isso ele não faz. Já fez, mas não faz. Não faz mais, pra gente ver como houve alguma evolução. Agora, falar dos brinquedos é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Criança, no meu tempo, a gente arrancava a tampa do dedão jogando bola na rua. Nossa, que bonito, cara. Que bonito. Você gostaria que seu filho arrancasse a tampa do dedão jogando bola na rua? Cara, você arrancava a tampa do dedão, e eu também, porque a gente não usava tênis para jogar bola. A gente não se protegia. E a gente corria o risco de ter problemas sérios ortopédicos por causa disso. E a gente, talvez hoje já pague, justamente com alguns problemas de coluna, de postura, por conta desses desleixos que a gente teve. Não é culpa do nosso pai. Era tão natural e normal. Também era novo para eles, tá? Para você entender. Sempre será novo. Um pai nunca estará no tempo do filho. Ele vai buscar. Alguns pais são mais ágeis para entender melhor. Então dá certo. Aí a gente vai saber. Se não der certo ficar aqui desse lado, a gente vai dar um toquezinho, né? Eu não xinguei, não fiz nada. Enfim, hoje há muitos pais que já são mais ágeis nessa interpretação para poder corrigir rápido esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Olha só, cara, tem uma claridade maior que eu puxei até o óculosinho. Então, assim, certas coisas, assim, alguns tabus caem, porque o que eu acho é que a gente começa a pensar melhor sobre as coisas. Essa é a questão. Quando você pensa melhor, vai passando o tempo e você pensa melhor, você tem uma nova reflexão, uma nova leitura sobre um comportamento. Quer ver uma coisa? Minha mãe foi catedrática. Minha mãe foi irredutível nesse conceito. Minha mãe nunca me deu um revólver para brincar. Nunca. E era tão comum brincar de cowboy, velho oeste. Saúde pra mim. Polícia e ladrão. Sempre existiu brincadeira de polícia e ladrão. Sempre. E o conceito dela era isso. Vira ladrão. Vai gostar de arma. E eu compreendo. E acho, inclusive, que havia grande razão no que ela falava. Mas eu acho que a formação de um ladrão ou de alguém que gosta de uma arma fora de uma infância, ela tem outros parâmetros que o meio que essa criança vive, que o que essa criança assiste, o que essa criança ouve e com quem essa criança convive são
infinitamente mais importantes do que o fato dela brincar ou não com uma arminha. Brincar de soldado, brincar de policial, brincar de cowboy, né? Então, hoje em dia, a gente não vê muito mais revólver mesmo, revólver assim, nesse sentido do que eu tô falando, de cowboy, de brincar de cavalinho, tudo mais, ou de polícia e ladrão. A gente vê outros tipos de arminhas. Arminha que atira de verdade, atira aquelas espuminhas, flechinha molinha, tudo, ou água. São arminhas que as crianças acabam usando isso para brincar de uma polícia ladrão ou de alguma coisa assim. O que eu acho é que hoje ficou mais tranquilo, mas claro, a gente não vê realmente, eu não tenho visto criança com arma, criança com brinquedo de revólver de brinquedo, né? Isso é uma coisa que realmente mudou. Em grande parte, minha mãe tinha razão, esse tipo de pensamento, de raciocínio estava correto, no conceito de não criar uma afinidade, né? Não criar uma coisa, olha como é legal ter arma. Eu sou um pacifista trouxa, eu sou o que se ferra na briga porque eu tô sem nada, eu vou tentar resolver sem nada. Ainda bem, se eu acreditasse que uma arma fosse capaz de resolver os meus problemas, eu me tornaria uma pessoa de caráter e de argumentação muito mais fracos. Porque eu confiaria nela para resolver os meus problemas. Claro que, vamos deixar muito claro, não vivemos num planeta preparado para não ter armas. Mas as pessoas poderiam já começaram. Mas poderiam aumentar essa absorção desse tipo de ensinamento. São sinais de algumas alterações, queira ou não queira. O que, claro, está me dando que vocês têm visto, muita apreensão, é a volta de certos valores ou de certos conceitos que superficialmente pareciam melhores. Superficialmente. Eu vejo muito claro que há um temor prático dos conceitos religiosos, principalmente dos evangélicos, onde faz com que eles sejam cada dia mais agressivos na forma de passar esse suposto ensinamento deles. Justamente porque eles sentem medo, eles temem que ficar quietinho, deixando as coisas passarem, faz as pessoas evoluírem. E aí elas vão deixar de prestar atenção naquilo. Cara, e eu tenho na minha cabeça, eu posso estar completamente tendo uma leitura errada, mas eu tenho na minha cabeça que no mínimo, vou falar um número, pode não ter nada a ver com nada, mas eu tenho na minha cabeça que no mínimo 40% dos líderes religiosos, no mínimo 40% dos líderes religiosos sabem que eles não estão passando uma verdade para as pessoas. Eles sabem. Ou por um motivo pura e simplesmente charlatanista, né? Aquele motivo de pegar o dinheiro mesmo e acabou. Isso é básico, isso é prático. Ou por um motivo de que eles já entenderam que aquilo não funciona. Que não dá para ser daquele jeito. De onde que a Igreja Católica tira, por exemplo, lá dentro do Vaticano, o Richard Dawkins entrevistando um dos bispos responsáveis pela área de ciência da Igreja, aquela mesma que herdou os primórdios de financiamento e de sustento dos grandes cientistas, como Leonardo da Vinci, por exemplo.
E o cara tendo que falar, o Dawkins falando assim, poxa vida, é isso mesmo, no primeiro dia Deus fez as estrelas, no segundo dia Deus fez. Ah, não, isso é figurativo, a gente sabe que isso é uma linguagem figurativa. O padre, o bispo, o representante de Cristo na Terra, isso muda tudo, viu? Isso, você não deu uma informação sem importância. Você deu uma informação extremamente importante. Claro, já faz muitas décadas que a igreja já admitiu seus erros, por exemplo, em relação a Galileu Galilei. Mas, primeiro, demorou muitíssimo. Muitíssimo. Era muito rápido que vocês teriam que se retratar. Mas é claro, aquilo que eu já falei. Como fazer uma igreja falar? Eu errei. Então, você entende a importância de um bispo de alta hierarquia dentro do Vaticano, que cuida das áreas científicas dentro da igreja, de falar abertamente: não, isso aqui é linguagem figurativa, isso aqui não é assim. O moço, então, o que não é linguagem figurativa? Transformar água em vinho é linguagem figurativa ou não? Você entendeu? Fazer cego enxergar é linguagem figurativa ou não? Cuidado, cuidado. A sua interpretação ou a sua afirmação. Quase caí sozinho. Me desequilibrei. Essa afirmação que você deu, ela é extremamente perigosa e você sabe disso. Você usa um tom para responder que você deixa isso como uma afirmação despretensiosa. Mas, ô meu amigo, você disse que não é assim. E pessoas morreram porque disseram que não era assim. Pessoas foram queimadas porque disseram exatamente o que você deixou. Não é legal, não é bacana, cara. Não é não. Vou falar mais sobre isso. Até mais, tchau, tchau.